Bem, eu estou aqui com meu amigo Alim, um arqueólogo que eu sempre faço questão de ter ele aqui nos nossos grupos no Egito. Não só ele, como meu grande amigo Mustafa também, outro arqueólogo fantástico também. Mas aqui, Alim, queria esclarecer alguns pontos com você. Primeiro que alguns falam que as pirâmides não se sabe como elas foram construídas, foram por ETs, por extraterrestre, tem até esse papo por aí. E hoje tem papiros que sabe exatamente como foi construído, né? Que você estava dando uma explicação. Claro, hoje claro. fala do papiro, fala de greve de funcionário, como é que é isso? Primeiro, bem-vindos aqui no Platô das Pirâmides e damos as boas-vindas a todos vocês, os brasileiros, que nós amamos este povo, também amamos o mundo inteiro. E o brasileiro adora o egípcio também. Muito obrigado. E nós tem sangue latino o egípcio. Somos muito parecidos em muitas coisas, assim, nas simpatias, Amazonas, o Rio Nilo e tudo mais. Na realidade, essas teorias de que houve aqui extraterrestres no Egito para fazer todas essas maravilhas, na realidade não é verdade. Porque, por exemplo, para mim, que eu estudei letras, não sei como funciona, por exemplo, o celular. Para mim, enigma, uma coisa do outro mundo. Cientificamente, quando não achamos uma explicação, sempre falamos, inventamos histórias. Fake news. Exatamente. Então, não é verdade. Mas, ao contrário, alguns amigos que são engenheiros de telecomunicações, eles entendem o funcionamento desses celulares e dessas coisas todas. O nosso povo antigo, com muita honra, era um povo super avançado em termos científicos, ok? E até agora temos muitas coisas consideradas como segredos, como por exemplo a construção das pirâmides, a composição das cores e o embalsamamento, a mumificação que eles faziam. Quem pode acreditar que em 2450 anos antes de Cristo consegue um povo fazer assim, fazer um negócio assim que está até agora, está desafiando toda a sabedoria do mundo inteiro. Até agora, a construção, a quantidade das pedras, o número das pessoas que trabalharam, que segundo os cálculos exatos e os papiros, todos os documentos... É isso que eu ia perguntar. Existem papiros falando da construção das pirâmides? Claro que existem todos os registros garantidíssimos que falam disso, que as pirâmides foram obras de egípcios, arquitetos, engenheiros, humanos, egípcios trabalhadores assalariados. Exatamente, que eles recebiam, digamos, salário, gratificação, alimentação por parte da casa real. Então era um povo trabalhador que, se não me engano, fala até do cardápio que eles comiam, às vezes faziam greve. Tudo, cebolas e estas coisas. E houve uma época, por exemplo, quando alguns dos trabalhadores não receberam a quantidade certa que mandava a casa real de alimentos, de todas essas coisas, hein? Então começaram a murmurar contra essas coisas e pela primeira vez na história se organizou primeiro greve em 2450 anos. Quem acredita nisso? Os trabalhadores das pirâmides fizeram greve. Claro. Tinha sindicato naquela época? Claro, já começou. Advogado, sindicato, chefe de trabalho, já começou naquela altura. A organização toda já começou aqui no Egito. Tudo isso hoje tem papiros que mostram isso. Aqui a vantagem maior da civilização egípcia antiga, que nós, com o senhor Carlos reparou, e todos os grupos, ali não usa para talvez, acredito, segundo a tradição. Não, assertivo. Está documentado. Está documentado. É que muitos não sabem que isso está documentado. Claro, está bem documentado. Agora, outra grande dúvida, questão que tem, eu não tenho, mas tem muita gente que tem essa questão, que os hebreus escravos no Egito trabalharam na construção das pirâmides? Então, historicamente, eu sei que é um absurdo, segundo os documentos, de que século estão falando? 2500, 2800, 2400 anos antes de Cristo. Então, a que época, a século
pertencem aos nossos amigos e irmãos hebreus. Estamos falando de 1250. A saída do Egito. A saída do Egito, na época do Rei. 400 para trás, 1600, 1400, 1500. Exatamente. 1250, na época do Ramsés II, a época do filho chamado Merneptah, que é já naquela época assim. Mas estão falando de quantos séculos antes? Estão falando 1300, 1500. Ou seja, simplificando, as pirâmides são mais antigas do que os hebreus aqui no Egito. Muito mais. Não tem como os seus trabalhadores mão escrava de egípcios. Primeiro que a pirâmide tinha que ser por mãos de trabalhadores livres, não escravos. Uma boa expressão. Quando qualquer amigo do mundo inteiro fala comigo, Alim, os escravos que fizeram a construção, eu falo, com todo o meu respeito, todo o meu amor, eu não concordo, porque uma obra de pura engenharia é impossível que fosse feita com escravo. Tem que ser sábio, conhecedor, uma pessoa superdotada de inteligência, ok? Porque o escravo, ele carrega uma pedra de um lugar para outro, ok? Mas não fica pensando nessas maravilhas. A composição das cores, a construção, por exemplo, das pirâmides. Um exemplo rápido para fazer uma estátua de 1000 toneladas com simetria 1000%. Impossível que seja feita por escravo. Tem que ser uma pessoa superdotada de inteligência e sabedoria. Com muita cultura. E outra coisa mais, amor e fé. Porque a palavra fé, como nós falamos, a fé move montanhas. Então, esse assunto que os hebreus construíram as pirâmides, as pirâmides simplesmente é mais de 1000 anos mais antiga do que José. 1200, 1300, mais anterior. Por exemplo, a pirâmide de Saqqara, 2800. Então falando de 1500 antes de Cristo. Antes de Cristo. Quer dizer, é muito mais velhas as pirâmides. Com certeza, com certeza. Obrigado pela explicação. Senhor Carlos. E convido você que está nos assistindo aí, que se quiser conhecer o Egito, é um pecado se você não vier com a Caprice. Porque você não vai encontrar com ele se não vier comigo. Com certeza. Senhor Carlos. Obrigado. Shukran.